Mas eu gostaria que ela fosse respeitada. Claro. Eu acho que teve abusos na Lava Jato, mas eu gostaria que os abusos que estão acontecendo hoje fossem iguais aos da Lava Jato. São dezenas de histórias. Mas é essa história, Júlio. Cachorro que come ovelha, só matando. Se tu abre o precedente para o Estado fazer o que quer... Ok, mas isso já passou. Só que nós temos a condição de corrigir hoje e está pior, né? Eu vou lembrar uma coisa, desculpe. Vocês imaginem... Ali. Ivan. Vocês imaginem se as 10 medidas que o Dallagnol pediu... Lembra das 10 medidas que o Dallagnol pediu? Sim. Que eram medidas excepcionais que nenhum país civilizado do mundo dava ao Ministério Público. Que, aliás, esse Ministério Público aqui não existe nos Estados Unidos desse jeito. Para começar. Ele queria mais poderes. Sim. Vocês imaginam se aquilo tivesse sido aprovado, o que estava acontecendo agora? Vamos lá. Eu vou ter que falar Ivan. Não, desculpa, Júlio. Mas vamos lá, só para não perder o fio da meada. A questão da Lava Jato. A gente pode sim traçar um paralelismo? Pode, né? Tecnicamente, aí, doutrinariamente, conversar sobre isso, mas a gente precisa chamar a atenção de algumas situações que eram diferentes na época da Lava Jato. A Lava Jato, o processo transcorreu em primeiro grau, todas as pessoas que foram, né, objeto de alguma decisão tiveram o duplo grau de jurisdição, o triplo grau de jurisdição, inclusive, né, grandes figuras que atualmente estão no governo, por conta de todo esse arcabouço recursal que lhes foi garantido, que o direito de defesa foi muito mais respeitado, ou plenamente respeitado. Sem dúvida. Porque as decisões, por exemplo, do Moro, que eu vou dizer o seguinte, hoje, talvez como político ele não seja, ou com certeza não é tão brilhante quanto foi como magistrado, mas as decisões dele elas foram objeto de revisão, né, pelo segundo grau e pelos tribunais superiores. Então é uma situação diferente. A gente pode até identificar que aconteceram algumas situações que comportam esse paralelismo. A prisão provisória e prisão preventiva. Né? Pode ser que a gente faça, mas é uma situação completamente diferente, porque a gente está falando de um processo hoje, né, que é um processo mal nascido. E é um processo mal nascido em primeira e única instância na mais alta corte desse país. Ou seja, as pessoas que estão sendo, né, processadas e julgadas hoje, elas não vão ter sequer o direito ao duplo grau de jurisdição, porque elas não têm para quem recorrer. Exato. Elas não têm para quem recorrer, elas estão sendo julgadas em primeira e única instância. Então é isso que o Júlio falou. A nossa Constituição, quem sempre fala isso, Júlio, é o professor do Pessoal Pugina, né? Mestre aí de todos nós. Ele sempre diz, a nossa Constituição não é uma Constituição boa, mas se ela fosse cumprida já seria fantástico. Sim. Então a gente tem um processo que é mal nascido, a partir do momento em que a pessoa, né, que supostamente é vítima do que está sendo investigado, para tratar especificamente desse caso aí do Mauro Cid, onde ele é a figura central dessa investigação, que é o inquérito do suposto golpe, né, do suposto golpe. Então, esse é o inquérito central, e dentre as figuras que estariam, né, ou com a sua liberdade ou com a sua vida mesmo ameaçadas, está a figura do juiz que inquiriu todos os réus. Então, aconteceu uma situação, né, na oitiva aí dos réus, tem vários problemas também técnicos de processo penal, mas são todos menores diante disso, diante de que o réu é uma das supostas vítimas. Então isso por si só já não poderia, esse processo não poderia se desenvolver da maneira como está desenvolvendo. Tanto é que tem alguns dos depoimentos em que ele, magistrado, pergunta: e havia alguma cogitação, alguma referência a mim? Eu procurei até esses vídeos para trazer, não consegui achar os recortes, mas tem esse momento, sei lá, Luís XV, né? Esse momento do absolutismo incrível em que ele diz: havia referência a mim. Gente, né, é um processo mal nascido do início ao fim. A questão da mal nascido e mal criado. Exato. Boa. A questão da colaboração premiada, ou delação premiada, como popularmente é conhecida, do Mauro Cid, ela por si só já é uma situação complexa. Né? Porque uma das regras para que a delação premiada ou a colaboração premiada seja aceita é que ela seja voluntária. E a gente viu, tem vídeo disso, não é suposição, tem vídeo disso, que pode ser várias coisas, mas totalmente livre, consciente, espontânea, aquela delação ou aquela colaboração não me parece ser. E aí falo, mais uma vez, juridicamente, tecnicamente. Deixa eu botar o Gustavo, vamos lá. Senão ele vai dormir ali. Né?